Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! A brisa do mar entrava pelas janelas abertas do meu pequeno apartamento em Aveiro. Do terceiro andar, eu podia ouvir as gaivotas e o burburinho dos pescadores preparando suas redes para mais um dia de trabalho. Sempre adorei a calma das manhãs, aquele momento íntimo entre o sono e a realidade, onde tudo parece perfeito, mesmo que só por um instante. Meu nome é Catarina, tenho 30 anos, casada há 5 com Mário. Ele sempre foi um homem estável, trabalhador e responsável. Conheci-o na faculdade e, embora nossa relação nunca tenha sido uma explosão de paixão, ele era tudo o que eu deveria desejar em um marido: seguro, previsível, confiável. Naquela manhã, enquanto amarrava o cinto do vestido branco de linho que escolhi para o dia, algo no espelho me fez parar. O vestido, embora simples, destacava minha cintura e caía suavemente até os joelhos. Combinei-o com sandálias douradas e um par de brincos de pérola que Mário havia me dado anos atrás. Eu estava bonita, mas algo no meu reflexo parecia vazio. Que planos você tem hoje? Perguntou Mário, entrando no quarto com sua típica camisa azul clara bem passada e a pasta de couro sob o braço. Vou à academia e depois passo na casa da mamãe. Quero ajudar com algumas coisas na loja. Mário assentiu, aproximando-se para me dar um beijo rápido na bochecha. Seu perfume, o mesmo de sempre, encheu o ar e te vejo à noite. Não trabalhe demais. Sorri, observando-o sair pela porta. Uma rotina perfeitamente sincronizada, como sempre. Mas algo estava prestes a se quebrar. Mais tarde, na academia do centro da cidade, o ambiente era o de sempre, o som metálico dos pesos, a música retumbando suavemente nos alto-falantes e o zumbido constante das máquinas. Subi na esteira e comecei minha rotina, focando nos números que piscavam na tela. Quer ajuda com isso? Uma voz grave me tirou dos pensamentos. Virei a cabeça e lá estava Arthur, o novo marido da minha mãe. Embora nunca o chamasse de padrasto, estranho demais para alguém apenas 10 anos mais velho que eu. Ele usava uma camiseta preta justa, que evidenciava a firmeza dos braços, e uma calça esportiva escura. Seu cabelo curto e um pouco bagunçado brilhava com o suor, dando-lhe um ar despreocupado, mas masculino. Estou bem, obrigada, respondi com um sorriso forçado. Arthur ficou me olhando um segundo a mais do que o necessário e, em seguida, ajustou os pesos em uma máquina próxima. Meu coração bateu mais rápido, embora eu não quisesse admitir. Algo nele sempre me deixava nervosa, sua confiança, sua presença. É ridículo, pensei, obrigando-me a me concentrar no exercício. Mas meus olhos continuavam a procurá-lo nos espelhos da academia e, mais de uma vez, nossos olhares se encontraram. Ele sorria daquele jeito sutil que me fazia sentir como uma adolescente sem controle. Naquela noite, minha mãe organizou um jantar em sua casa, uma daquelas reuniões onde tudo precisava ser perfeito. A mesa estava impecável, decorada com flores frescas e velas delicadas. Eu usava um vestido preto justo, que descia até as panturrilhas, com saltos agulha que me faziam sentir poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. Arthur já estava lá quando cheguei, servindo-se de uma taça de vinho. Seu olhar percorreu meu corpo dos pés à cabeça, sutil o bastante para que ninguém notasse, mas intenso o suficiente para arrepiar minha pele. Chegou tarde, comentou em um tom suave quando me aproximei para cumprimentá-lo. Não foi planejado, respondi, tentando manter minha voz neutra. Durante o jantar, fiz o possível para me concentrar nas conversas sobre negócios e viagens, mas meus pensamentos voltavam sempre a ele. Arthur falava pouco, mas quando o fazia, sua voz ecoava no meu peito como um trovão contido. Em certo momento, fui até a cozinha pegar água.
Sentia que precisava fugir daquele ambiente sufocante da sala de jantar. Mas então, como se tivesse me seguido, Arthur entrou logo atrás de mim. Fugindo, não é? Disse ele com aquele meio sorriso que me fazia odiá-lo e desejá-lo ao mesmo tempo. Apoiei-me no balcão, tentando agir com naturalidade. Só precisava de um ar. Ele se aproximou mais, o suficiente para que o perfume dele se misturasse com o aroma da comida. Sua proximidade me deixou sem fôlego e, quando um de seus dedos roçou uma das fitas do meu vestido, o tempo pareceu parar. Esse vestido fica perfeito em você, murmurou ele. Tentei responder algo, qualquer coisa que pudesse quebrar aquele momento, mas sua mão desceu suavemente até roçar meu pulso. Foi um contato mínimo, quase acidental, mas meu coração disparou. Arthur, sussurrei, mas ele se afastou no instante certo, deixando o ar carregado com algo que eu não me atrevia a nomear. De volta ao meu apartamento, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Deitei-me na cama, ainda com o vestido, e fechei os olhos, lembrando seu olhar, sua voz, sua proximidade. Odiei-me por isso, mas, ao mesmo tempo, senti algo que não experimentava havia anos, um fogo que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Quando Mário chegou mais tarde, sorridente e alheio a tudo, senti uma culpa tão grande que mal consegui olhá-lo. Ele me abraçou por trás, suas mãos descansando em minha cintura, mas eu só conseguia pensar em como Arthur havia me feito sentir com um simples toque. O sol da manhã iluminava o quarto, mas minha mente continuava presa aos eventos da noite anterior. Mário ainda dormia, sua respiração tranquila, o braço repousando ao meu lado, como sempre. Mas eu não era a mesma. Sentia algo dentro de mim, uma inquietação que não podia ignorar. Levantei-me com cuidado, evitando acordá-lo, e caminhei até a cozinha. Servi uma xícara de café e me sentei à pequena mesa perto da janela. Ao longe, o mar se estendia infinito, mas sua beleza não conseguia acalmar minha mente. O toque da fita do vestido da noite anterior ainda queimava na minha memória. A voz de Arthur, a forma como ele me olhou, o contato fugaz de seus dedos. Por que isso me afetava tanto? É só uma bobagem, sussurrei para mim mesma. Mas meu reflexo no vidro da janela devolveu o olhar de alguém que não acreditava nas próprias palavras. Decidi sair para caminhar pelo calçadão à beira-mar. O dia estava claro, e a brisa me envolvia como uma carícia fresca. Usava uma calça de linho branca e uma blusa azul clara com os ombros à mostra, combinadas com sandálias douradas de tiras finas. Sentia olhares enquanto passava, mas nenhum me perturbava como o dele. Parei em uma pequena cafeteria junto ao porto. Enquanto olhava distraída para o cardápio, uma voz profunda interrompeu meus pensamentos. Também é madrugadora aos domingos? Meu coração disparou. Arthur estava ali, a poucos passos de mim, com uma camisa polo cinza ajustada e jeans escuros. Trazia uma xícara de café na mão e aquela expressão tranquila que me deixava tão vulnerável. Não esperava te ver por aqui, respondi, com um tom mais seco do que pretendia. Moro perto, respondeu ele com naturalidade, mas seu olhar, fixo no meu, traía aquela calma. Me acompanha ou prefere continuar fugindo? Não sei por que aceitei. Sentei-me à frente dele, tentando agir com indiferença enquanto ele estudava cada um dos meus movimentos. Seus olhos se detiveram por alguns segundos no meu pescoço, onde repousava uma corrente dourada que Mário havia me dado anos atrás. Você está mais calada hoje, comentou ele após um gole de café. Simplesmente não tenho muito a dizer. Não parece o tipo de mulher que fica sem palavras, murmurou, inclinando-se sobre a mesa e me observando mais de perto. Suas palavras, carregadas de significado, me fizeram estremecer. Senti que o ar entre nós ficou denso. Obriguei-me a desviar o olhar,
concentrando-me nas ondas que batiam suavemente contra o cais. Você não devia me olhar assim, soltei, quase sem perceber. Arthur sorriu, um sorriso tão leve quanto perigoso. E como eu estou te olhando? Como se você não fosse o marido da minha mãe, respondi finalmente, sentindo o peso de cada palavra. O sorriso dele desapareceu. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então ele se inclinou um pouco mais, e sua voz baixou até ser quase um sussurro. E você não parece vê-la apenas como minha esposa. Aquela confissão me deixou paralisada. Tentei responder, mas uma parte de mim não queria negar o que ele havia dito. Levantei-me bruscamente. Eu preciso ir. Ele não me deteve. Mas, quando saí da cafeteria, senti o olhar dele me seguindo até que dobrei a esquina. Naquela noite, Mário e eu fomos convidados para jantar na casa da minha mãe mais uma vez. Eu não queria ir, mas não tinha uma desculpa válida para recusar. Arrumei-me mais do que o necessário. Vesti um vestido vermelho de seda, justo na cintura e com uma fenda lateral que subia até o meio da coxa. Combinei com saltos pretos e um colar de pequenos diamantes. Olhei-me no espelho e soube que era demais, mas não consegui evitar. Mário me observou da porta do quarto. Você está linda. Obrigada, respondi, evitando o olhar dele. A casa da minha mãe brilhava como sempre, com cada detalhe cuidadosamente planejado. O aroma do vinho, as velas acesas, o som suave de uma melodia clássica. Tudo parecia saído de uma revista. Mas então eu o vi. Arthur estava de pé ao lado da lareira, com uma camisa branca desabotoada no colarinho e calças escuras. Seu olhar me procurou entre os convidados e, quando finalmente encontrou o meu, senti-me presa. Durante o jantar, mal toquei na comida. O som das conversas, as risadas, tudo parecia distante. Só existiam os olhares furtivos dele, os momentos em que nossas mãos se roçavam ao passar uma travessa, os segundos em que o tempo parecia parar. Depois do jantar, saí para o pequeno jardim para tomar um pouco de ar. A noite estava quente, e o silêncio só era interrompido pelo murmúrio da fonte. Sabia que ia te encontrar aqui. Virei-me. Arthur estava a poucos passos, com as mãos nos bolsos e uma expressão séria. Arthur, isso tem que parar, sussurrei, embora minha voz não tivesse convicção. Por quê? Perguntou, aproximando-se lentamente. Você não pode negar o que sente. Tentei recuar, mas ele encurtou a distância entre nós. Suas mãos pousaram suavemente nos meus braços, os dedos apenas roçando a minha pele nua. Um arrepio percorreu meu corpo. Me diz que você não quer isso, Catarina, sussurrou ele, a voz quase inaudível, o rosto a centímetros do meu. Não consegui dizer. O hálito quente dele tocava minha pele, e a tensão entre nós era insuportável. Quando seus lábios roçaram os meus, senti que meu mundo desmoronava. Foi um beijo lento, carregado de desejo contido, mas tão breve que me deixou tremendo. Não, tentei dizer, mas ele encostou a testa na minha. Então me manda embora. Eu não mandei. Os dias que se seguiram àquele jantar foram um caos dentro de mim. Acordava todas as manhãs com a lembrança daquele beijo no jardim, do hálito quente dele roçando a minha pele, das mãos firmes, mas delicadas, nos meus braços. Tentava esquecer, convencer-me de que fora um erro, mas sempre que fechava os olhos, via o rosto dele. Mário continuava o mesmo de sempre, atencioso, carinhoso e previsível. Ele não suspeitava de nada, pelo menos não ainda. Eu, por outro lado, sentia que estava me afogando na minha própria culpa e desejo. Uma manhã, enquanto tomávamos café juntos na mesa da cozinha, ele falou com aquela voz tranquila e despreocupada: minha mãe ligou.
Ela quer que a gente vá à casa dela no fim de semana. Meu estômago se revirou. Outra reunião familiar, outro encontro com Arthur. Eu não suportaria. Acho que não vou poder ir, tenho muito trabalho acumulado, menti, apertando a xícara de café entre as mãos. Mário me olhou, franzindo levemente a testa. Você anda muito ocupada ultimamente. Está tudo bem? Sorri forçadamente, evitando o olhar dele. Claro que sim, só estou cansada. Ele assentiu e continuou comendo, mas eu sentia que a rachadura entre nós estava se tornando ainda maior. Naquela tarde, meu telefone vibrou enquanto eu organizava alguns livros na loja da minha mãe. Limpei as mãos no avental e peguei o aparelho com certa relutância. Ao ver o nome na tela, meu coração disparou. Arthur. Precisamos conversar. Venha esta noite. Você sabe onde? Li a mensagem repetidas vezes, o pulso latejando forte nas têmporas. Eu sabia que deveria ignorar, apagar o recado e esquecer tudo, mas não consegui. Algo em mim, algo escuro e primitivo, me obrigava a responder, estarei lá às 8. Quando o relógio marcou 7h50, saí de casa com uma desculpa fraca para Mário, um encontro com uma amiga que precisava de ajuda. Senti-me como uma ladra, escapando com cuidado, mas a adrenalina correndo nas minhas veias me dizia que eu estava viva de uma maneira que não sentia havia anos. O endereço me levou a uma pequena casa de campo, pertencente à família de Arthur, nos arredores da cidade. Uma propriedade antiga, cercada de árvores e isolada do resto do mundo. Ao descer do carro, o som dos meus saltos pretos ecoou no caminho de pedras. O casaco longo de lã cinza mal me protegia do frio, mas isso não importava. A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Lá estava ele, encostado no batente, com uma camisa branca de mangas arregaçadas e calças escuras, como se tivesse me esperado a vida inteira. Pontual, comentou, com a voz baixa, carregada de intenção. Não respondi. Entrei em silêncio, sentindo como o calor do interior contrastava com o frio que havia ficado lá fora. A casa estava iluminada suavemente, com abajures que lançavam sombras tênues nas paredes. Por que me chamou? Perguntei, tentando parecer firme. Arthur fechou a porta com calma e se virou para mim. Porque eu não consigo parar de pensar em você, Catarina. Suas palavras me atingiram como uma descarga elétrica. Tentei dar um passo para trás, mas ele encurtou a distância em 2 movimentos lentos. Isso é errado, murmurei, embora minha voz saísse trêmula. É mesmo? Retrucou, inclinando-se para que seu rosto ficasse perto do meu. Então me diz que quer que eu me afaste e eu farei isso. Não consegui dizer. Fiquei imóvel enquanto ele levantava uma das mãos, afastando uma mecha do meu cabelo. Seu dedo tocou suavemente minha bochecha, descendo até o meu maxilar, onde parou por um instante. O silêncio era ensurdecedor. Eu só conseguia ouvir minha respiração entrecortada e o batimento frenético do meu coração. Eu te odeio, sussurrei, sem nenhuma convicção. Ele sorriu de leve, um sorriso carregado de algo que eu não conseguia definir. Não, você não me odeia. Antes que eu pudesse protestar, seus lábios encontraram os meus. Aquele beijo foi diferente, sem dúvidas ou hesitação. Foi intenso, desesperado, como se nós dois soubéssemos que aquilo não deveria acontecer, mas não conseguíssemos parar. Suas mãos desceram lentamente pelas minhas costas até repousarem na minha cintura, puxando-me mais para perto dele. O casaco deslizou dos meus ombros e caiu no chão sem que nenhum de nós notasse. Agarrei-me à camisa dele, sentindo a firmeza do seu corpo sob o tecido. O calor entre nós era insuportável. Cada toque, cada carícia,
me fazia esquecer quem eu era e onde estava. Só existíamos eu e ele, perdidos em um turbilhão de desejo que nos arrastava sem piedade. Arthur me ergueu com facilidade, sentando-me sobre uma mesa de madeira próxima. O frio do material fez um arrepio percorrer minha pele, mas o contato das mãos dele dissipou qualquer vestígio de desconforto. Você é tão linda, murmurou contra o meu pescoço, a voz rouca e carregada de desejo. Inclinei-me em direção a ele, buscando mais, precisando de mais. Não sei quanto tempo passou até que finalmente me afastei dele. Meus lábios ardiam, meu peito subia e descia rapidamente, e minha mente estava enevoada. Eu não posso fazer isso, sussurrei, baixando o olhar. Arthur não tentou me impedir. Deu um passo para trás, o rosto ainda aceso, mas o olhar sério. Você sabe que isso não vai desaparecer, Catarina. Pode negar o quanto quiser, mas você sente o mesmo que eu. Peguei meu casaco do chão, evitando encará-lo. Saí da casa sem dizer uma palavra, sentindo que cada passo me afastava de uma parte de mim que eu não conseguia controlar. Quando cheguei em casa, Mário dormia no sofá, com a televisão ligada e uma manta sobre as pernas. Fiquei olhando para ele por alguns segundos, sentindo como a culpa dilacerava o meu peito. Aproximei-me e desliguei a TV, beijando suavemente sua testa antes de ir para o quarto. Naquela noite, enquanto me deitava na cama, prometi a mim mesma que não o veria mais. Mas, no fundo, sabia que era uma promessa vazia. Os dias que se seguiram àquela noite na casa de campo se transformaram em um inferno silencioso. Mário não suspeitava de nada, pelo menos não ainda, mas eu sentia que cada olhar dele me atravessava como uma lâmina. Seus gestos gentis, seus beijos rotineiros na testa, agora apenas alimentavam a minha culpa. Mas o pior não era isso. O pior era que, apesar de tudo, eu não conseguia parar de pensar em Arthur. Sentia-me presa em um paradoxo, quanto mais tentava afastá-lo dos meus pensamentos, mais ele se instalava neles com força. Cada detalhe, sua voz, o cheiro dele, o peso das mãos sobre o meu corpo, voltava com mais intensidade. Está tudo bem? Perguntou Mário uma noite, enquanto jantávamos em silêncio. Sim, claro, respondi automaticamente, forçando um sorriso. Ultimamente você está distante. Sei lá, parece outra pessoa. Minhas mãos tremeram levemente enquanto segurava o garfo. Me obriguei a olhá-lo, a realmente vê-lo, aquele homem bom que não merecia o que eu estava fazendo. É só o trabalho. Estou cansada, menti mais uma vez. Mário pareceu aceitar a resposta, embora uma sombra de dúvida ainda estivesse refletida nos olhos dele. Tentei evitar Arthur. Ignorei suas mensagens, fugi dos almoços em família e até pedi à minha mãe que não contasse comigo para ajudar na loja. Mas o destino, ou talvez algo mais sombrio, tinha outros planos para mim. Numa tarde, depois do trabalho, decidi caminhar pelo Parque Central de Aveiro. Era um lugar cheio de vida, crianças brincando, casais de mãos dadas, idosos sentados nos bancos trocando conversas lentas. Mas eu me sentia vazia, alheia a tudo aquilo. Caminhava distraída, com meu casaco bege solto sobre os ombros e botas de couro marrom cujos passos ecoavam pelo caminho de pedras. De repente, eu o vi. Arthur estava lá, encostado em uma árvore, com uma jaqueta escura e o semblante fechado, como se estivesse esperando há muito tempo. Ao me ver, sua expressão suavizou levemente, mas os olhos continuavam os mesmos, penetrantes e cheios de promessas silenciosas. Catarina, disse ele, com a voz grave e calma. Quis dar meia volta e fugir, mas meus pés não obedeceram. Você não devia estar aqui, murmurei, evitando seu olhar. Não consegui esperar mais. Precisava te ver. Sua sinceridade me desarmou.
Arthur deu um passo na minha direção, depois outro, até que apenas centímetros nos separavam. O barulho do parque desapareceu. Só existíamos ele e eu, e o ar que parecia ficar mais denso entre nós. Arthur, isso tem que parar, sussurrei, embora minha voz não tivesse firmeza. Então diga isso de verdade, e eu paro, respondeu ele, inclinando levemente a cabeça em minha direção. Sua mão se ergueu, roçando suavemente minha bochecha, e minha pele queimou sob o toque. Fechei os olhos por um instante, tentando resistir, mas quando os abri, seus lábios estavam tão perto que pude sentir sua respiração. Não brinca comigo, murmurei, tremendo. Não estou brincando, Catarina. Você sabe disso. O silêncio que seguiu foi interminável. Sua mão desceu pelo meu braço até segurar a minha, e sem dizer uma palavra, ele me guiou para um canto mais isolado do parque, onde as árvores formavam uma espécie de refúgio natural. Apoiei-me contra o tronco de uma árvore, tentando recuperar o fôlego. Arthur me observava, estudando cada centímetro do meu rosto, como se procurasse algum sinal de rejeição. Mas não encontrou. Ele se aproximou mais, até que seu corpo roçou o meu. Meu coração batia tão rápido que pensei que fosse explodir. Sua mão deslizou pela minha cintura, lenta e firme, traçando cada curva com uma segurança que me fazia perder a cabeça. Você sabe que não podemos continuar com isso, murmurei, embora minhas mãos, traidoras, se agarrassem à jaqueta dele. Então me diga. Diga que quer que eu me afaste. Não consegui. Em vez disso, levantei o rosto e deixei que seus lábios tomassem os meus. O beijo foi profundo, cheio de uma paixão contida que finalmente encontrava escape. Sua língua deslizou entre meus lábios, reivindicando cada canto da minha boca, enquanto suas mãos exploravam meu corpo com um equilíbrio perfeito entre delicadeza e posse. Meus dedos se enterraram nos cabelos dele, e um gemido suave escapou da minha garganta. O frio da tarde contrastava com o calor abrasador das nossas peles. Arthur desceu os lábios até meu pescoço, deixando pequenos beijos e mordidas quase imperceptíveis, mas intensas o suficiente para me fazer estremecer. Você é minha, Catarina, murmurou, a voz rouca e carregada de desejo. Não respondi. Não conseguia. Meus pensamentos eram um turbilhão, mas meu corpo queria, precisava dele. A realidade nos atingiu quando ouvimos passos se aproximando. Nos afastamos de repente, tentando recuperar a compostura. Minha respiração continuava ofegante, e meu coração martelava contra as costelas. Isso não pode continuar, falei finalmente, com a voz trêmula. Arthur me segurou por mais alguns segundos, as mãos ainda pousadas na minha cintura. Eu sei. Mas não consigo parar. Suas palavras me assombraram enquanto eu me afastava, sem olhar para trás. Eu não podia continuar vendo-o. Não podia continuar traindo Mário. Mas, no fundo, sabia que era mais uma promessa vazia. Naquela noite, quando cheguei em casa, Mário estava na sala, me esperando com uma taça de vinho na mão. Seu olhar era suave, mas havia algo nele que me inquietou. Você chegou tarde, comentou, oferecendo-me uma taça. Me atrasei no trabalho, respondi, evitando seu olhar. Tem certeza de que está bem, Catarina? Você tem estado distante ultimamente. Meu peito se apertou. Olhei para ele, aquele homem que me dera tudo, e me senti a pior pessoa do mundo. Deixei a taça sobre a mesa e fui direto para o quarto, sem dizer mais nada. Deitei-me na cama, olhando para o teto, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. O que eu estou fazendo? Repetia para mim mesma. Mas não encontrava resposta. Os dias passavam, e eu me sentia como se estivesse vivendo uma mentira em câmera lenta. Cada vez que estava com Mário,
minha mente voltava para aqueles momentos com Arthur. Cada olhar, cada beijo proibido, tudo continuava gravado em minha pele como uma marca invisível. Mas o pior de tudo era saber que o fim estava próximo. O destino parecia brincar comigo. Eu me dizia repetidamente que precisava parar, que precisava escolher, mas quando o via, perdia todo o controle. Certa manhã, enquanto preparava café na cozinha, meu telefone vibrou. Era uma mensagem curta, direta, que fez o chão desabar sob os meus pés. Nos encontramos esta tarde na casa. Precisamos conversar. Arthur. Respirei fundo, olhando para o relógio. Ainda faltavam horas para o encontro, mas meu coração já batia descontrolado. O que mais ele poderia me dizer? O que mais poderíamos fazer? Tudo o que estávamos construindo na sombra era insustentável. A casa de campo de Arthur parecia ainda mais isolada naquele dia. O céu estava nublado, e o vento agitava os galhos das árvores, como se antecipasse a tempestade que estava prestes a se formar. Estacionei o carro e desci lentamente, o som das minhas botas pretas ecoando no caminho de pedras a cada passo. Arthur abriu a porta antes mesmo que eu pudesse bater, como se também estivesse me esperando. Ele vestia uma camisa azul escura, com as mangas arregaçadas, e calças de tecido cinza. Seus olhos, sempre tão calmos, agora tinham algo diferente, um lampejo de desespero. Obrigado por ter vindo, disse ele, com a voz grave. Assenti sem responder. Entrei na casa, onde tudo estava em silêncio. As cortinas abertas deixavam passar a luz fraca do dia, iluminando a sala com um brilho apagado. Sentei-me na ponta do sofá, incapaz de relaxar. Arthur ficou de pé à minha frente, os braços cruzados. Isso tem que acabar, Catarina, começou, com a voz mais suave. Levantei o olhar, sentindo que algo dentro de mim se despedaçava. Eu sei, mas não consigo. Arthur soltou um suspiro profundo, aproximando-se lentamente. Ele se ajoelhou à minha frente, segurando minhas mãos entre as suas. Eu não quero te perder, mas não podemos continuar assim. Estamos destruindo tudo o que amamos. As palavras dele me atingiram como uma verdade amarga demais para suportar. Seus dedos acariciaram minha pele suavemente, como se ele tentasse memorizar cada detalhe antes de me deixar partir. Mas eu não conseguia evitar, precisava dele. Mais que o ar, mais que qualquer outra coisa. Arthur, sussurrei, inclinando-me em direção a ele. Nossos lábios se encontraram em um beijo lento, cheio de despedida. Suas mãos subiram pelos meus braços, parando nos meus ombros, enquanto o mundo ao nosso redor desaparecia. O calor do seu toque me envolvia por completo, e por um instante, nada mais importava. Mas, no fundo da minha mente, uma sensação de alerta crescia. Sabia que algo estava prestes a acontecer. Um barulho forte nos fez nos separar bruscamente. A porta principal bateu com violência, e meu coração parou. Arthur se levantou rapidamente, enquanto eu permaneci paralisada. Quem está aí? Perguntou ele, mas a resposta veio antes que pudesse terminar. Mário apareceu no vão da sala. Seu rosto, normalmente calmo e sereno, estava pálido e contorcido por uma mistura de raiva e dor. Catarina? A voz dele saiu quase em um sussurro, mas cada letra carregava o peso de uma verdade que ele já não podia ignorar. Levantei-me de um salto, minhas mãos tremendo, as palavras presas na garganta. Mário, não é o que parece, tentei dizer, mas minha voz soou fraca, vazia. Não é o que parece? Repetiu ele, com um sorriso amargo. Seus olhos passaram de mim para Arthur, e depois de volta para mim. Eu vi tudo, Catarina. Tudo. A realidade me atingiu com uma força brutal.
o mundo pareceu desmoronar ao meu redor. A expressão de Mário não era de ira explosiva, como eu temia. Era pior. Era a calma antes da tempestade, o silêncio de alguém que acabou de perder tudo o que acreditava ter. Por quê? Perguntou finalmente, com a voz quebrada. Por que ele? Por que desse jeito? Eu não soube o que responder. Arthur tentou intervir, dando um passo em direção a Mário, mas ele levantou a mão para detê-lo. Não se atreva, disse, com frieza. Mário me olhou uma última vez, como se tentasse encontrar alguma explicação nos meus olhos. Mas não havia nenhuma. Eu havia destruído tudo. Não consigo olhar para você agora, sussurrou finalmente, antes de se virar e sair da casa, deixando a porta aberta. Fiquei ali, parada no meio da sala, sem saber o que fazer. Arthur se aproximou, pousando as mãos nos meus ombros, mas eu o afastei com um movimento brusco. Isso é culpa minha, disse, com a voz embargada. Eu estraguei tudo. Catarina, me deixa, Arthur. Gritei, virando as costas para ele. Não conseguia olhar para ele, porque nele eu via tudo o que havia perdido. Saí correndo da casa, o vento frio batendo no meu rosto e secando as lágrimas que não paravam de cair. Entrei no carro e dirigi sem rumo, enquanto as lembranças me perseguiam. Cada olhar de Mário, cada beijo de Arthur, cada mentira que eu havia contado, tudo me sufocava. Quando finalmente cheguei em casa, o apartamento estava vazio. As roupas de Mário haviam desaparecido do armário. Sobre a mesa da cozinha, encontrei uma nota, escrita com sua caligrafia firme, mas trêmula: não posso ficar. Espero que um dia você encontre o que está procurando. Deixei-me cair no chão, segurando o papel entre as mãos. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto enquanto o peso da culpa me esmagava como uma pedra. Eu tinha perdido tudo, Mário, minha estabilidade, até mesmo a versão de mim mesma que eu achava conhecer. Passaram-se horas até que eu conseguisse me mexer. A noite já havia caído, e a única luz no apartamento vinha de um abajur fraco na sala. Então, meu telefone vibrou em cima da mesa. Olhei para ele com o coração apertado. Era uma mensagem de Arthur: não quero que isso termine assim. Amanhã, às 8. No mesmo lugar de sempre. Fiquei olhando para a tela por longos minutos, incapaz de responder. Parte de mim sabia que precisava deixá-lo ir, que tudo isso não traria nada além de destruição. Mas outra parte, mais sombria, mais fraca, não conseguia resistir. Levantei-me e encarei o espelho do corredor. A mulher que me devolveu o olhar era uma estranha. Uma mulher despedaçada, mas ainda presa entre o desejo e a culpa. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.